Olá, retomando os estudos transoperacionais, tratando essa unidade sobre deadlocks. Nós perceberemos que o deadlock é um estado em que dois ou mais processos entram quando nós temos uma espera circular, ou seja, um processo A precisa de uma ação de um processo B para continuar a sua execução, e um processo B, por sua vez, precisa de uma ação do processo A para continuar a sua execução. Ou seja, nós temos dois processos ou mais aguardando um ao outro para que ele continue a sua execução. Na definição formal, nós podemos dizer que deadlocks é um conjunto, que um conjunto de processos estará em situação de impasse se cada processo estiver esperando por um evento que apenas outro processo pode causar. Ou seja, o processo A aguardando o processo B e o processo B aguardando o processo A. Naturalmente, isso ocorrerá quando nós temos recursos, o caso mais comum, quando nós temos recursos envolvidos. Esse recurso, nós lembramos lá do início da disciplina, que uma das tarefas do sistema operacional é gerenciar o hardware de forma eficiente, entregando recursos para os processos e escalonando também, por que não, os processos, para que nós tenhamos uma impressão que nós temos de que vários processos estão sendo executados ao mesmo tempo, mesmo que eu tenha um único processador físico. No momento em que eu tenho essa preempção de processo, mas eu não tenho a preempção de um determinado recurso, pode ocorrer uma espera circular dos processos por determinados recursos, de tal forma em que os processos não conseguem continuar a sua execução. Quando nós falamos em recursos e deadlocks, naturalmente nós estamos falando de recursos especiais, não é qualquer tipo de recurso que gera deadlock. Esse recurso, por exemplo, devem ser recursos não preemptáveis, ou seja, eu não posso retirar uma gravadora de Blu-ray de um processo que está fazendo uma gravação naquele momento para entregar para um segundo processo, porque a gravação será prejudicada. Então, sempre que nós falamos em deadlock, nós temos um conjunto de características que devem ocorrer para que esse deadlock seja caracterizado. Para exemplificar, nós sempre percebemos que o processo, nas representações de deadlock, o processo é representado por um círculo com a identificação interna, recurso de hardware, de comunicação, ou de software, qualquer tipo de recurso, possui identificação por um quadrado, com a sua letra de identificação ao centro. Quando a seta sai do recurso e vai para o processo, nós dizemos que o processo possui o recurso, ou seja, aquele recurso já está vinculado ao processo, e ele está consumindo aquele recurso, já pode consumir aquele recurso. E quando nós temos a seta na direção inversa, ou seja, do processo para o recurso, o processo está requisitando aquele recurso, no caso aqui B requisitando o recurso S, mas o recurso S ainda não foi disponibilizado, não foi agregado, não foi incluído, não foi entregue para o processo B utilizá-lo. Quando nós analisamos a figura C, nós percebemos a definição do deadlock. Então, nós temos aqui um processo D, que já possui um recurso T alocado, mas precisa, para continuar a sua execução, de um recurso U. No entanto, esse recurso U já está alocado para um processo C, então já está consumindo esse processo C, esse recurso U. No entanto, para continuar a sua execução, ele precisa de um recurso T. E esse recurso T, então, que está alocado para D. Então, nesse momento aqui, como esses recursos não são preemptivos, ou seja, eu não posso retirar o recurso do processo C sem causar prejuízo a ele. Nesse momento, então, como nós temos essas características, nós temos aqui uma espera circular, caracterizando um deadlock, em que nem o processo C continua sua execução, muito menos o processo D. E é importante observar que os deadlocks eles ocorrem nos mais diversos cenários. Durante a sua execução regular, seja por regiões críticas, por exemplo, seja pelo consumo exagerado de recursos, ou por um momento específico e um conjunto de combinações da execução dos processos, nós podemos ter esse estado de deadlock. Então, nós não podemos, quando nós tratamos de deadlock, definir em que momento ele ocorrerá. Nós precisamos criar técnicas para detectar ou tratar, ou de alguma forma resolver esse problema, sem tentar dizer nada sobre a execução dos processos. Aqui nós temos um exemplo de código que gera um deadlock, que pode gerar um deadlock. A figura A nós não temos, que a alocação dos semáforos foi feita, a alocação foi feita de forma correta. E na figura B nós temos uma possibilidade de ocorrência de deadlock por causa da alocação dos semáforos. Então, quando nós observamos aqui, nós temos dois recursos que estão sendo tratados como semáforo, apenas lembrando, quando nós fazemos um down no semáforo zerado, que está com valor zero, o processo é suspenso, até que seja feito um up nesse semáforo e um sinal, então, é consumido para aquele processo estava dormindo no semáforo e retorne à execução, estava aguardando aquele semáforo. Então, aqui nós temos um processo A que faz um down no recurso 1 e um down no recurso 2. Observe que quando nós falamos da operação down, essa operação ela é atômica, então não há possibilidade de preempção daquele processo no meio da execução da operação down, da instrução down.
Então, como ela é atômica, ela vai ser executada em sua totalidade. Então, nós fazemos um down no recurso 1 e vamos fazer um down no recurso 2. Entre o recurso 1 e o recurso 2, digamos, então, que esse processo é preemptado e o processo B retorna, começa a sua execução. Ele vai tentar fazer um down aqui no recurso 1, que já foi feito no processo A, e naturalmente, como esse semáforo já está em zero, ele vai ser suspenso. O processo A, então, retornará a sua execução, fará o down no recurso 2, vai usar esses recursos, né? E posteriormente, então, ele vai liberar o recurso 2, liberar o recurso 1. No momento que ele libera o recurso 2, esse semáforo passa a ter valor, então, o valor 1, né? Se eu fizer um down ali, o processo não é mais bloqueado. E aí ele faz também um up aqui no recurso 1, passando, então, o semáforo também para 1. Então, nesse momento, tanto o semáforo do recurso 1 quanto do recurso 2 estão com valor 1, então, né? Voltando, então, à execução, uma vez que o processo A chegou ao seu fim, voltando à execução do processo B, vai ser feito o down, né? Como eu fiz nós fizemos o up aqui no recurso, ele estava suspenso no down. Ele vai retornar e fazer o down do recurso 1, faz o down do recurso 2, né? Já que aqui já estava liberado, né? No processo A, ele já estava liberado, já estava com valor 1. Então, eu consigo fazer esse down, usa ambos os recursos e, no final, então, devolve esse recurso fazendo um up no semáforo. No entanto, quando nós observamos o código disponível na letra B, o que nós percebemos? Que o processo A continua fazendo down no recurso 1 e down no recurso 2 da mesma forma que foi feito antes. No entanto, o processo B fez o down inverso, né? Fez um down na figura 2, no recurso 2, perdão, e depois um down no recurso 1. Então, nesse cenário, o que pode ocorrer? O processo 1 é escalonado, inicia sua execução, faz um down no recurso 1, que estava liberado, então ele consegue obter o recurso 1, e entre o recurso 1 e o recurso 2, da mesma forma que nós fizemos antes, ele é preemptado, ou seja, nós passamos a execução para o processo B. O processo B, então, por sua vez, faz um down no recurso 2, que está liberado naquele momento, e nesse momento ele tenta fazer um down no recurso 1, que já foi obtido pelo processo A. Quando ele faz o down no recurso 1, esse processo B é suspenso. E, naturalmente, o processo A volta à sua execução, fazendo um down no recurso 2. No entanto, o semáforo 2 já está com valor zero, porque ele já sofreu um down aqui pelo processo B. Nesse momento, então, o processo A também é suspenso. Nesse momento, nós temos agora dois processos suspensos, né? O processo A, aguardando a mensagem do recurso 2, o app do recurso 2, e o processo B aguardando o app do recurso 1. E a questão é que o app do recurso 1 só pode ser feito, né, pelo processo A que já o possui, e o app do recurso 2, aguardado pelo processo A, precisa ser feito pelo processo B, que conseguiu fazer a reserva. Então, observe que simplesmente a sequência em que nós chamamos os semáforos pode levar dois processos ao estado de deadlock. Assim como nós entendemos que é deadlock, então as condições para que ele ocorra, que seja definida essa situação, são, né, as condições são exclusão mútua, né? Ou seja, aquele recurso ele tem que estar associado para um único processo. Ou ele está associado para um processo ou ele está livre. Eu não tenho a possibilidade de ter um recurso associado a dois processos distintos. Então, os processos precisam ter exclusões mútuas, né? Aqui se confunde um pouco com o conceito de exclusão mútua que nós tivemos lá em comunicação entre processos, né, interprocesso, em que o processo, nós deixaríamos com que um processo apenas entrasse na sua região crítica, ou seja, a execução da região crítica ela é exclusiva de um único processo, não poderia ter dois processos executando a região crítica. Aqui, nesse caso, é similar, nós trazemos de lá esse conceito, né, ou seja, um recurso só pode estar alocado para um único processo, ou ele está livre, nenhum processo tem posse daquele recurso, ou aquele recurso está sendo ocupado por um único processo. Nós temos que ter a possibilidade de posse-espera, ou seja, um processo alocou um recurso, o recurso está disponível para ele, ele pode requisitar um novo recurso, mesmo tendo aquele recurso inicialmente alocado, ele não tem necessidade de devolver aquele recurso para pegar os dois de uma única vez. É claro que nós vemos que futuramente, uma das formas de evitar deadlocks é retirando essa característica de posse-espera, fazendo com que, por exemplo, um processo que requisitou um recurso, quando ele precisa do segundo, ele tem que liberar os dois recursos e pegar os dois, liberar o recurso que ele tinha e pegar os dois de uma única vez, né? Então, a característica de posse-espera tem que estar presente. A não preempção, ou seja, eu não posso retirar, que é o que nós estávamos dizendo até agora há pouco, eu não posso retirar um recurso de um processo sem causar prejuízo àquele processo que está perdendo o recurso, né? No caso de uma impressora, por exemplo, em que eu não tenho spool de impressão,
né, o daemon, o processo está usando a impressora diretamente. Se eu retiro a impressora desse processo, naturalmente a impressão dele ficará falha. E aí tem a questão, a última característica, que é a espera circular, ou seja, esses processos precisam estar aguardando em loop, né, em uma espera circular, como nós mostramos anteriormente. Uma vez que eu tenho essas 4 características, eu posso ter, então, um cenário de definição de deadlock. E aqui nós temos uma definição, uma modelagem de uma ocorrência de deadlock utilizando múltiplos processos. Então, nós temos aqui 3 processos, A, B e C, e 3 recursos R, S e T. Naturalmente, nós temos as ações que o processo A vai fazer, as ações que o processo B vai fazer e as ações que o processo C faz. Naturalmente, computando, fazendo a execução do seu código e consumindo recursos em si. Então, nós podemos observar que cada processo tem um conjunto de ações isoladamente, que depende de como eu executo essas ações, eu posso ter um deadlock, como aqui no caso da figura 6.4, aqui desse primeiro exemplo, como eu posso ter uma execução sem deadlock, simplesmente alterando a ordem de execução. E aí observe que nós não conseguimos definir a ordem de execução de fato, né? Porque, a não ser que a gente consiga fazer isso usando semáforos, por exemplo, mas a ordem de execução depende muito da preempção. Então, eu posso ter um processo A que conseguiu requisitar seus 2 recursos, esses 2 recursos estavam em 2 linhas sequenciais no código, mas ao mesmo tempo eu posso não conseguir fazer isso com B, por exemplo, porque a requisição dos recursos pode estar distante entre as linhas, né? O recurso S e o recurso C pode estar distante um do outro, nesse meio tempo ele ser preemptado e se manter com o recurso S ocupado, assim por diante, né? Então, no primeiro caso aqui, o processo A requisita o recurso R e recebe esse recurso R. O processo B requisita o recurso S e obtém esse recurso S. Na sequência, C requisita o recurso T e obtém esse recurso T. Então, nesse momento, 3 processos com 3 recursos sendo ocupados. Lembrando que esses recursos não são preemptivos, né? Então, não posso retirar o recurso R do processo A sem criar prejuízo para ele. A liberação desse recurso precisa ser explícita, né? O processo A precisa finalizar o que ele estava fazendo com o recurso R e liberar esse recurso. Na sequência, nós temos, então, o A requisitando o processo S, o recurso S, o processo B requisitando o recurso T e, finalmente, fechando o deadlock, o processo C requisitando o recurso R. Naturalmente, para eu continuar, o A tem que obter S, mas para A obter S, B precisa obter T para finalizar. No entanto, para B conseguir obter o recurso T, o processo C precisa obter o recurso R, para que ele possa continuar sua execução, finalizar e desocupar o recurso T. No entanto, para ele continuar sua execução, ele depende de A, que está de posse do processo R, do recurso R. Então, nesse momento aqui, nós temos, então, uma espera circular entre 3 processos com 3 recursos. Os 3 recursos não são preemptivos. Nós temos a característica da posse-espera. Então, por exemplo, o processo A está com recurso R e, mesmo não liberando esse recurso R, pede um segundo recurso, que é o recurso S. E aí nós temos a característica, então, de um deadlock com as 4 características descritas anteriormente. Num segundo cenário, nós poderíamos ter A requisitando R e obtendo R, C requisitando T e obtendo T, e aí só uma observação, aqui o desenho no livro, né, tá faltando a seta, essa seta ela continua, né, porque C requisitou T e obteve T, então, A requisita S, né, nesse momento obtém S, e C continua aqui com o recurso T. Depois C requisita R, e observe que nesse momento nós começamos a ter uma característica que poderia nos levar ao deadlock, por exemplo, se A requisitar T nesse momento, né, se nós tivéssemos essa característica, nós poderíamos ter um estado de deadlock, mas não foi o caso da execução, né, porque C requisitou R, e na sequência aqui A libera R. Então, no momento que A libera R, C obtém esse R. Ele tinha requisitado, observe que a seta está em direção ao recurso. No momento que A libera esse recurso R aqui, o C obtém esse recurso e consegue continuar a sua execução. Né? Na sequência, A libera S, finalizando aqui, e aí, naturalmente, C vai executar. E mesmo no caso, quando nós se nós continuarmos a execução de B, B obtendo S, por exemplo, aqui não teria mais problema, porque o A já liberou o recurso. Então, esse cenário aqui que poderia levar a um deadlock, né, caso A requisitasse T,
né, ou uma outra sequência que fizesse B entrar nesse ciclo, né, nessa posse-espera, nessa espera circular, aliás. Então, como nós tivemos o A liberando os recursos, o C continuou. Então, observe que dependendo da execução da sequência das ações, nós podemos ter ou não um deadlock ocorrendo. E, naturalmente, para tratar esses deadlocks, nós temos algumas técnicas, né? A primeira técnica é ignorar a sua existência, ou seja, simplesmente não desenvolver código algum para tentar ou detectar, ou recuperar, ou evitar esse deadlock. Naturalmente, isso aí vai acontecer em sistemas que são mais controlados, né, em que eu tenho uma garantia maior de que a ocorrência de deadlocks é muito restrita. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma ocorrência de um deadlock ocorrendo a cada 10 anos, ou um deadlock ocorrendo a cada 5 anos, ou até menos, por exemplo, um deadlock ocorrendo uma vez por ano, mas o sistema é reiniciado mensalmente, então a chance desse deadlock ocorrer é muito pequena. Então, nós podemos partir de uma premissa de ignorar a existência de deadlocks, né? Simplesmente não fazemos nenhuma tratativa. Uma segunda abordagem é detectar esse deadlock, ou seja, o deadlock vai ocorrer, ele ocorrerá, nós detectaremos que ele ocorreu, e aí essa detecção pode ser a cada ciclo, né, é claro, a cada alocação de recursos, sabendo que isso consome, né, tem um consumo de processamento muito alto, ou nós podemos tentar fazer essa detecção de tempos em tempos, ou seja, de tempos em tempos nós montamos a estrutura e verificamos se um deadlock ocorreu entre aqueles processos e aqueles recursos, e naturalmente, uma vez que nós detectamos esse deadlock, nós tentamos recuperá-lo, né, fazer com que os processos saiam desse estado de deadlock. Na sequência, nós podemos tentar uma outra técnica, evitar que um deadlock ocorra. Observe que anteriormente nós detectamos após a ocorrência e recuperamos. A segunda, na próxima alternativa, é não permitir que esses deadlocks ocorram. E nós só conseguimos fazer isso a partir de uma alocação gerenciada, né, de recursos. Uma vez que um processo requisita o recurso, nós verificaremos se esse recurso pode ser alocado de forma segura para aquele processo, somente assim, somente a partir daí entregando aquele recurso para o processo. Caso não tenha segurança não tenha a garantia que um deadlock não ocorrerá entregando aquele recurso para o processo simplesmente é suspenso e aguarda até que nós obtenhamos um estado seguro. E aí, um último caso é uma prevenção de deadlocks, ou seja, retirar as características que geram deadlock. Nós temos 4 condições que geram os deadlocks. Uma das formas é prevenir, retirando essas características, né? Um exemplo clássico é a implementação de spool de impressão, em que a impressora anteriormente ela entrega um processo, naturalmente quando aquele processo estava fazendo uma impressão não poderia retirar a impressora dele, aquele recurso, porque causaria um impacto no processo. No entanto, quando nós implementamos um spool de impressão, o daemon apenas tem acesso à impressora e os processos, na realidade, entregam os arquivos a serem impressos numa fila. Então, nós tiramos a possibilidade de um processo ter alocação dedicada da impressora. Então, iniciando aqui o estudo dessas técnicas com a parte de detecção e recuperação, ou seja, o deadlock ocorrerá, nós detectaremos que ele ocorreu e faremos uma recuperação. Quando nós falamos em detecção de um deadlock, né, naturalmente existem diferentes algoritmos, diferentes artigos trabalhando esse assunto, mas quando nós falamos em detecção, nós podemos detectar deadlocks entre processos consumindo recursos de um único tipo, então, ou seja, recursos, né, que possuem um único elemento. Então, eu tenho uma única impressora, um único plotter, por exemplo, um único Blu-ray na minha estrutura. Então, eu não tenho 2 plotters ou 2 impressoras, né, ou 2 dispositivos de gravação de Blu-ray ou 3 dispositivos. Eu tenho um único representante, um único recurso de cada tipo. Naturalmente, quando eu tenho um único recurso de cada tipo, a forma mais simples e uma área bastante conhecida é a identificação de ciclos em grafos, né? Então, no geral, nós temos a notação que nós já estamos utilizando até esse momento, né? Então, no nosso exemplo aqui, o processo A possui o recurso R, ele já possui o recurso R anexado a ele, e se solicita o recurso S. Da mesma forma, o processo B não possui nenhum recurso anexado a ele, quer dizer, ele não tem nenhum recurso entregue, mas ele está solicitando o recurso T. Da mesma forma, o recurso C não possui nada, ou seja, não tem nenhum recurso anexado, mas solicita S. Por sua vez, o processo D possui o recurso U
né, e solicita, possui recurso U e solicita EST, o processo E possui o recurso T e solicita V, o processo F, né, possui o recurso W e requisita o S, o recurso S, e aí, finalmente, o processo G possui o recurso V e solicita o recurso U. Naturalmente, uma vez que nós montamos essa árvore, lembrando, nós podemos fazer isso a cada alocação de recurso. Uma vez que eu aloco um novo recurso, eu percorro o grafo dirigido, né, procurando por um ciclo, ou eu posso fazer isso de tempos em tempos, né? Uma vez que eu tento fazer isso a cada alocação, o meu poder computacional destinado à detecção de deadlocks é muito grande e talvez não compense pela própria incidência, baixa incidência de deadlocks no sistema, né? Então, naturalmente, nós podemos fazer isso de tempos em tempos, assim como nós fazemos com o daemon de recuperação de páginas no Linux, né? De tempos em tempos ele passa tentando manter uma meta. Da mesma forma, de tempos em tempos, um daemon pode ser startado para montar esse grafo, ou continuar a montagem desse grafo, de onde ele parou, e, na sequência, fazendo uma varredura do grafo, procurando ciclos. Naturalmente, para fazer a varredura, nós podemos tratar processos ou tratar nós do grafo em si, independente de ser processo ou recurso. Mas, no entanto, pensando em processo, nós podemos partir do processo A, verificando quais são os recursos que ele está solicitando. Então, por exemplo, solicita recurso S, mas o recurso S não está sendo alocado para nenhum outro processo, né? Então, nós percebemos que o recurso S simplesmente está sendo requisitado, mas ainda não foi atribuído a nenhum processo. Então, nesse momento aqui, o grafo perde o ciclo, né? Nós não temos, não tem a capacidade de formar um ciclo. Simplesmente nós não conseguimos sair do nó S, né? Se nós começarmos no processo B, por exemplo, nós temos aqui o recurso T sendo requisitado, né? Observe que do processo nós estamos sempre indo no que o processo está requisitando e quando nós partimos do recurso, sempre para qual processo está alocado. Então, aqui no caso de B possui, requisita o recurso T, que está alocado a um processo E, que requisita um recurso V, que está alocado a um processo G, que requisita um recurso U, que está alocado a D. Observe que D agora requisita dois recursos distintos. Se nós viermos para o lado de S, o processo D requisitar S, S não está alocado para nenhum outro processo. Nesse ponto aqui nós não temos por esse caminho que nós percorremos aqui, nós não temos um ciclo fechado, né? Porque uma vez que D requisitou S, S não está alocado para nenhum processo, então simplesmente nós não temos nenhum ciclo detectado. No entanto, se nós fizermos o caminho diferente, né, chegando em D, em vez de ir para S, nós formos para o lado de T, nós vamos observar que a partir desse ponto aqui, a partir de T, nós começamos a ter um ciclo. E quais são os processos que estão envolvidos nesse deadlock? Naturalmente, o processo D, o processo E e o processo G. Nós iniciamos a busca a partir do processo B, mas o processo B não faz parte do ciclo em si, né? Simplesmente ele está requisitando um recurso T aqui. E aí nós temos, então, esses três processos dentro de os três em estado deadlock, né? E aqui nós temos, então, a separação desse ciclo do grafo, detectando, então, esse deadlock. Naturalmente, uma vez que nós detectamos, nós veremos daqui a pouco como eliminar esse deadlock, né? Como tratar isso, né? Como resolver esse problema. Naturalmente, se isso aqui estiver no espaço de usuário, for aplicações de usuário, uma das formas mais simples e talvez uma das mais eficientes, uma vez que é o usuário que vai tomar a decisão, é deixar para o usuário observar, né? Ele observando no gerenciador de arquivos, no gerenciador de processos, que um conjunto de processos não está respondendo, né? Está parado aqui há muito tempo, ele simplesmente pode matar um processo fazendo com que os outros dois retornem à execução. Lembrando que quando nós pensamos em finalizar processo, é preferível, é claro que quando nós temos usuário, a decisão é do usuário, mas se nós tivermos que tomar a decisão de forma automatizada, é preferível finalizar processos que têm menos tempo de execução do que processos que têm mais tempo de execução, porque todos os processos têm muito tempo de execução, naturalmente fizeram uma quantidade de computação grande, e se nós retomarmos a sua execução posteriormente, ele vai gastar o mesmo tempo, então nós vamos consumir muito processador. Uma vez que nós temos um processo que acabou de começar a sua execução, simplesmente a quantidade de processamento que ele já fez é muito pequena e pode ser retomado mais tarde, né? É claro que isso analisando apenas o tempo de execução do processo e não o impacto que vai ser causado ao negócio ou ao que aquele processo está fazendo em si. No entanto, quando nós começamos a observar um sistema operacional real,
é natural que nós não tenhamos apenas um recurso de cada tipo, né? Uma única impressora, um único plotter, uma única gravadora de Blu-ray ou uma única unidade de fita. Então, por exemplo, quando nós somos num sistema de backup, naturalmente nós temos diversos tapes, né? Diversas bibliotecas de tapes, em que nós temos gravação em fitas de forma distribuída até para conseguir dar vazão ao backup. Então, é natural nós encontrarmos unidades de backup, por exemplo, com 4, 8, 12 bibliotecas de fita fazendo gravação simultaneamente. Então, quando nós começamos a pensar em detecção de deadlocks com múltiplos recursos de cada tipo, naturalmente o sistema de grafo não nos permitirá ter uma visão clara daquilo, né, desse ciclo. Então, nós podemos trabalhar com outro tipo de solução, como uma solução baseada em matrizes. Nessa representação, então, nós temos uma matriz aqui com a alocação atual, e aí nós temos, né, por linha, o primeiro processo, o segundo processo, o terceiro processo. Nesse caso, nós temos 3 processos com 4 recursos distintos. Nós temos aqui um vetor E que me diz que o sistema possui 4 unidades de fita, 2 plotters, 3 scanners e uma unidade de Blu-ray. Disponível nesse momento, nós temos, né, 2 unidades de fita. Então, observe que nós tínhamos 4 unidades, agora eu tenho 2. Então, é sinal que algum processo está consumindo 2 unidades, no nosso caso é o processo 2. Nós tínhamos dois plotters, e agora nós temos um único plotter disponível, sinal que o processo 3 aqui está consumindo esse plotter. Scanners, né? Nós tínhamos 3 scanners inicialmente. Nesse momento nós temos 0 scanner, ou seja, o processo A está consumindo 1 e o processo 3 está consumindo 2 scanners. E aí nós temos um Blu-ray e nesse momento nós não temos nenhum Blu-ray disponível porque o processo 2 está consumindo esse Blu-ray. Então nós temos o vetor E que indica a quantidade de recursos disponível no sistema, o vetor A que me diz qual o estado atual, ou seja, qual o estado atual de disponibilidade de recursos. Nós temos a matriz C, que mostra a alocação atual dos recursos, quer dizer, isso é o que está sendo ocupado nesse momento. E aqui é o que eu preciso, né? O que cada processo precisa para continuar a sua execução. Então, naturalmente, qual que é o nosso trabalho para detectar o estado de deadlocks? É se com a matriz de requisição, quer dizer, o que os processos ainda vão requisitar, se eu consigo consumir esses recursos com a quantidade de recursos que eu tenho disponível a partir desse ponto. Então, no momento que eu iniciei, né, cheguei, digamos que eu estou tentando detectar deadlock de tempos em tempos. Então, chegou no momento que o daemon vai ser executado, ele monta a matriz de alocação atual, monta a matriz de requisição, e aqui é um detalhe interessante, que é preciso conhecer as requisições que ocorrerão. Ele conhece, então, a quantidade de recursos disponíveis no sistema e o estado atual. Então, se nós observarmos nosso estágio atual, nós temos 2 unidades de fita, uma unidade de plotter, 0 scanner e 0 Blu-rays disponíveis, né? Se nós observarmos, nós conseguimos executar o processo C. Quando nós executamos, então, o processo C, nós vamos atribuir 2 unidades de fita para o processo, vai passar a ter 2 aqui, e mais uma unidade, mais um plotter para o processo 3, passando a ter 2 unidades. E aí, então, o processo 3 executa e chega, então, ao final. Uma vez que ele chega ao final, naturalmente, os recursos dele vão se tornar disponíveis, e aí nós passaremos até então, continuaremos com 2 unidades de fita, porque ele não tinha gasto nenhuma, né? E aí observe o seguinte, no momento que nós emprestamos 2 unidades aqui, o meu atual vai para 0, e na sequência eu devolvo essas 2 unidades. Por isso que nós continuamos ali com 2 unidades, né? Continuo com 2 unidades. Da mesma forma, nós passaremos a ter 2 plotters, né? Porque nós emprestamos um, aqui se tornou 0. Quando nós emprestamos esse 1, aqui se tornou 0. Aqui se tornou 2, agora volta os 2 plotters para cá. Nós não emprestamos nenhum scanner adicional, então esses 2 scanners retornam, que já tinha, retornam para cá. Nós não alocamos nenhum Blu-ray, ele não tinha nenhum Blu-ray, então na sequência continua 0. Então essa é aqui, deixa eu só apagar as linhas. Essa agora é minha nova matriz de unidade. Então eu tenho 2 unidades de fita, 2 plotters, 2 scanners e continuo sem nenhum Blu-ray. Se eu observar aqui nos processos, o único que não precisa de Blu-ray é o processo 2. De certa forma, né, da mesma forma, nós conseguimos usar, porque ele precisa de mais um
mais uma unidade de fita nós temos 2 disponíveis, e precisa de mais um scanner, nós temos 2 scanners. Da mesma forma, nós faremos, então, o empréstimo aqui para o processo 2. Faremos o empréstimo para o processo 2, e o processo 2 também será finalizado. Uma vez que nós finalizamos o processo 2, nós teremos uma nova matriz A. Essa matriz passará a ter 4 unidades de fita, continuará tendo 2 plotters, continuará tendo 2 scanners, e passará então agora a ter um Blu-ray. Ou seja, esse Blu-ray começou a sobrar, né? Porque o único processo que estava gastando Blu-ray, agora disponibilizou esse Blu-ray. Nesse momento, então, nós podemos executar o processo A, ou processo 1. Né? Porque nós precisamos agora de 2 unidades de fita, e nós temos 4, e nós precisamos de um Blu-ray, e nós temos esse um Blu-ray. Da mesma forma, o processo 1 será executado, será finalizado, e ao final, então, nós passaremos a ter uma matriz A com 4 unidades de fita, com 2 plotters, com 3 scanners e com um Blu-ray, voltando então a ter um sistema com todos os recursos disponíveis, como nós tínhamos dito anteriormente. Observe que nesse caso nós não tivemos um deadlock detectado, porque nós conseguimos executar a partir do estado que o sistema está atualmente, quer dizer, a partir desse estado, nós conseguimos executar todas as alocações necessárias, fazendo com que todos os processos cheguem ao fim. No entanto, se nós mudarmos o cenário um pouco, simplesmente dizendo que o processo 3 precisa de um dispositivo de Blu-ray. Nesse momento, observe que o que nós temos disponível, né, retomando aqui do início do exemplo, o que nós temos disponível não é suficiente para executar nenhum dos processos. O processo A precisa de Blu-ray, nós não temos Blu-ray disponível. O processo 2 precisa de scanner, nós não temos scanners disponível. E o processo 3 agora, nesse momento, passou a precisar de um Blu-ray também, e também não tem disponível. Então, nesse momento, como eu não consigo executar mais os processos, nós temos um estado de deadlock envolvendo os 3 processos em questão, já que os 3 ficaram aqui parados. Ou seja, a quantidade de recursos que eu estou precisando não é suficiente mais para manter meu sistema de execução. É claro que se essas requisições não forem feitas todas de uma única vez, pode acontecer de eu conseguir executar os processos mesmo na situação que eu tenho nesse momento. Então, por exemplo, pode acontecer de eu fornecer 2 unidades de fita para o processo 1, por exemplo, ele continua a sua execução, né, ele não fez o pedido do Blu-ray ainda num determinado momento. Né, o processo C, por exemplo, pode desalocar essa unidade de Blu-ray, retornando essa unidade de Blu-ray e permitindo, então, que eu consuma a unidade de Blu-ray aqui. Então, observe que nesse momento, nessa técnica de detecção que nós estamos olhando, nós estamos simplesmente observando o momento. Naquele momento, se os processos requisitarem essa quantidade toda de recursos que estão dizendo que precisa, estão registrando que precisa, nós poderemos ter um estado, então, de deadlock. Da mesma forma, então, já que nós conseguimos detectar, né, um deadlock tanto com um único recurso por tipo, como múltiplas unidades por tipo, né, nós precisamos, pós-detecção, recuperar, como nós falamos anteriormente. Então, nós podemos fazer a recuperação mediante preempção, ou seja, vamos tirar o recurso de um processo e entregar para outro, lembrando que essa preempção, ela sempre no caso do ambiente de deadlocks, nós estamos falando de recursos que não são preemptivos, então ela terá um impacto nessa remoção, essa recuperação. Essa preempção terá um impacto naquele processo, fazendo com que aquele processo tenha um prejuízo. Né? É claro que se isso for orquestrado pelo usuário, por exemplo, o usuário pode fazer operação, por exemplo, pode tirar as folhas da impressão ou pode separar a impressora posteriormente e assim por diante. Né? Existe uma possibilidade de recuperação mediante retrocesso, como se nós estivéssemos fazendo checkpoints. Né? Então, nós começamos uma transação, executamos, quando o sistema chega no determinado ponto que nós detectamos um deadlock, nós retornamos até um ponto seguro e continuamos a execução a partir dali. É claro que a recuperação mediante retrocesso serve apenas para soluções bastante específicas, como banco de dados, por exemplo. Nós não conseguimos fazer isso dentro de um sistema operacional de forma geral. E aí, claro, a recuperação mediante eliminação de processo, que é a recuperação mais agressiva em relação a finalização do processo, porque além do processo ter o prejuízo de perder o recurso, porque ele vai ser finalizado, vai perder o recurso, obviamente, e também tem o prejuízo dos processamentos que ele já fez.
né? No entanto, a recuperação mediante eliminação de processo é uma das técnicas mais úteis quando você pensa em espaço do usuário, quando nós pensamos no espaço do usuário, porque o usuário tem condições de analisar qual o impacto naquele processo, né? Porque ele conhece o que o processo faz, né? Claro, desde que esse processo não seja um processo de kernel. Então, uma vez que nós entendemos como nós detectamos e recuperamos um deadlock, nós podemos usar uma outra técnica, que é uma técnica de evitar esses deadlocks, ou seja, não permitir que os deadlocks ocorram. É importante observarmos, né, que evitar deadlocks é uma tarefa extremamente complexa, muito pouco utilizada na prática nos sistemas operacionais. O que nós temos, por exemplo, em Linux, nós vemos daqui a pouco, dentro do kernel, são ferramentas para tentar verificar o código, para que não ocorra deadlocks por alocação incorreta de mutex, por exemplo, de semáforos, né? Mas evitar o deadlocks dinamicamente exige um poder de processamento muito grande e uma outra característica, que todos os processos precisam avisar de antemão, assim que ele começa a execução, quantos recursos ele precisará. E aí é claro que, naturalmente, quando ele começa, mesmo que a gente conseguisse, que nós conseguíssemos fazer com que ele informasse a quantidade de recursos, essa alocação de recursos ela não é constante. Nem sempre eu vou ter todos os recursos sendo alocados de uma única vez. Então, isso dificulta muito essa observação do estado atual para verificar se a alocação de um recurso vai ou não causar um deadlock futuramente. Quando nós pensamos em alocação Então, para evitar um deadlock, nós partimos dos conceitos de estado seguro e inseguro. O que é um estado seguro? O estado seguro é quando eu posso, né, dado um conjunto de recursos que eu tenho, fornecer um recurso que um processo está pedindo, de tal forma que, com os recursos que sobraram, eu consigo executar todos os outros processos sem fazer com que nenhum deles entre em deadlock. No momento que eu consigo fazer isso, eu digo que aquele sistema, naquele momento, está no estado seguro. Se eu emprestar o recurso, né, fornecer o recurso para o processo conforme é solicitado, e os recursos que me sobraram forem insuficientes para permitir que os demais processos sejam executados, nós temos um estado inseguro. Assim, nós podemos definir que um estado é considerado seguro se existir alguma ordem de escalonamento, na qual todos os processos puderem ser executados até a sua conclusão, mesmo que todos eles, subitamente, solicitem seu número máximo de recursos imediatamente. E aquilo que eu disse, né? Então, se um processo está fazendo uma requisição de uma impressora, por exemplo, e o estado atual do sistema só vai ser seguro se após fornecer essa impressora, né, no momento que retira essa impressora do cômputo dos equipamentos disponíveis, com os recursos que sobraram, nós conseguimos executar todos os processos, fazendo com que todos os processos sejam finalizados, sem entrar em estado de deadlock. Nesse momento, então, nós temos a possibilidade de fornecer essa impressora para o processo que solicitou, porque nós estamos num estado seguro. Se o fornecimento dessa impressora vai fazer com que a quantidade de recursos disponíveis seja insuficiente para executar os demais processos, essa impressora não pode ser fornecida, porque nós entraremos no estado inseguro. Então, quando nós falamos numa técnica para evitar deadlocks, nós estamos pensando em não permitir que o sistema entre no estado inseguro, mantendo ele sempre no estado seguro. E aí, da mesma forma que a detecção, nós temos dois cenários, né? Com um único tipo, com um único elemento de cada tipo, né? Com um único recurso de cada tipo, ou com múltiplos recursos de cada tipo. E aí, o algoritmo mais conhecido que tem essa técnica, é o algoritmo conhecido como algoritmo do banqueiro. E qual que é a ideia? Nós não temos recurso suficiente para permitir com que todos os processos consumam os recursos máximos disponíveis. Mas pensando num único tipo de recurso, por exemplo, nós podemos dizer o seguinte: nós temos 10 recursos disponíveis, por exemplo, 10 impressoras, né? No caso do recurso banqueiro, isso era pensado em moeda, né? Então, nós temos 10 recursos para atender os processos. Então, os processos, até o momento, não tem nenhum recurso sendo utilizado, mas os processos já nos informaram que a quantidade máxima de recursos que eles precisam são essas. Então, nesse momento, digamos que nós passamos por um pedido de alocação de recursos inicial e nós chegamos ao estado disponível na figura B, em que o processo A possui um recurso, aí nós estamos falando de um único tipo de recurso. Nós temos o processo B com um recurso, processo C com 2, processo D com 4 recursos, né? Recursos de um único tipo. Então, nesse momento,
se nós observarmos, nós estamos em estado seguro. Por quê? Nós temos disponível 2 recursos, C já está ocupando 2 desses recursos, pode ocupar no máximo 4. Então, se C requisita mais 2 recursos aqui, o C vai receber esses recursos, nós finalizamos esse processo C e nós passamos a ter 4 recursos disponíveis. Com 4 recursos, nós podemos executar B, que pode precisar de mais 4, quer dizer, ele consumiu 1 até agora e pode chegar no máximo a 5, então ele consumiria esses 5 recursos, né? O 1 dele mais o 4 que nós já temos disponíveis, disponibilizando aqui, então, no final da sua execução, 5 recursos. Da mesma forma, nós conseguimos executar o processo A, porque ele já tem precisaria de mais 5, nós executamos ele, nós passamos a ter 6 recursos, e aí, finalmente, nós conseguimos executar o processo D, que poderia precisar de mais 3 recursos, chegando ao final, devolvendo os recursos que estavam sendo utilizados, totalizando os 10 recursos que estavam disponíveis. No entanto, no cenário que nós temos aqui proposto, que está sendo proposto aqui, nós temos um caso em que o processo B pede um dos recursos. Veja que ele tinha um único recurso, pode chegar no máximo a 5, nós tínhamos 2 recursos disponíveis. Se ele fizer a requisição de um recurso a mais, e nós entregarmos esse recurso nesse momento, o que vai acontecer? Com esse único recurso que nós temos disponível, nós não conseguimos finalizar nenhum processo, se eles fizerem o pedido máximo. É claro que se, por exemplo, C fizer o pedido de um recurso, desocupar e pedir novamente, nós vamos conseguir executar C. Mas nós não conseguimos, nesse momento, garantir que C será finalizado e os demais. Então, essa alocação que B fez aqui, solicitou, não pode ser concluída. Então, nesse momento, B não seria atendido, nós atenderíamos somente o processo C, fazendo com que ele chegasse ao final, e a partir daí, então, continuasse a execução. Então, no momento que nós estamos aqui na figura B, nesse instante que nós temos, o único processo que pode continuar a sua execução é o processo C, porque qualquer requisição do processo C mantém o sistema no estado seguro. Qualquer outro processo que faça uma requisição adicional levará o sistema para um estado inseguro, assim como aconteceu com a figura C. Da mesma forma, quando nós temos mais de um tipo de recurso, né, então nós temos aqui unidade de fita, plotter, impressora e Blu-ray, e numa quantidade também não unitária, né, atualmente, nós precisamos usar a mesma técnica que nós usamos na detecção, né, baseada em matriz. Então, nós temos uma matriz de recursos alocados e nós temos uma matriz agora de recursos ainda necessários. Nós temos um vetor que indica a quantidade máxima de recursos que nós temos por categoria, então nós temos no máximo 6 unidades de fita, nós temos 3 plotter, né, 4 impressoras e 2 Blu-ray. E aí nós temos, então, aqui alocados 5 unidades de fita, que está sendo representada na primeira posição do vetor P, 3 plotters, né? 2 impressoras, processo A e processo C, e 2 Blu-rays, processo A e processo D. Naturalmente, sobrando para o sistema que é disponível no sistema, similar ao que nós tínhamos aqui antes com disponível, uma unidade de fita, nenhum plotter, 2 impressoras e 0 Blu-rays. Nesse momento, então, naturalmente, nós estamos no estado seguro, né? O sistema já executou até esse ponto, então o banqueiro garantiu um estado seguro. E vamos imaginar agora que o processo B, né, para manter o exemplo, o processo B faça a requisição de uma impressora. Então, o que nós queremos aqui é passar uma impressora para o processo B, né? Naturalmente, ele não teria mais necessidade dessa impressora aqui, e a nossa impressora disponível passaria a ser apenas uma única impressora. E a decisão que nós temos que tomar agora, usando o algoritmo do banqueiro, é verificar se essa impressora pode ser cedida. E ela só pode ser alocada ao processo B se o sistema todo agora está no estado seguro. Ou seja, nós temos que conseguir executar todos os processos até o fim, com essa, né, não contando com essa impressora que foi alocada para B, inclusive o processo B precisa ser finalizado, com os recursos que nos sobraram. Então, quando nós começamos a observar que nós temos apenas uma única unidade de fita e nós temos uma única impressora, nós podemos tentar executar o processo D, porque o processo D só precisa mais do que ele já tem de uma única impressora e nós temos essa impressora disponível. Então, nesse momento, nós executamos o processo D até o final e assim que esse processo é finalizado, nós passaríamos a ter, então, 2 unidades de fita, uma unidade de plotter, manteríamos uma única impressora, né, porque nós alocamos a impressora anterior para o processo B, e passaríamos a ter aqui agora uma unidade de Blu-ray.
Nesse momento, nós percebemos, por exemplo, que o processo A pode ser executado. Naturalmente, qual processo nós vamos selecionar não faz diferença, né? Porque no momento que nós selecionamos um processo para executar até o fim, desde que nós temos recurso disponível, ao final desse processo, assim que esse processo for finalizado, a quantidade de recursos aumentará. Então, basta selecionarmos um dos processos que consigam ser executados para que esse recurso volte. Então, no nosso caso, que nós selecionamos o processo A, porque ele pode precisar, né, de 2 unidades de fita, nós temos, mais uma unidade de fita, nós temos 2, um plotter nós temos, e não precisa de impressora nem Blu-ray. Então, digamos que nós tenhamos executado o processo A. Nesse ponto, assim que o processo A finalizar, nós passaremos a ter, então, nós tínhamos ali, né, 2 unidades de fita, nós passaríamos a ter 5 unidades de fita, manteríamos o nosso plotter, teríamos 2 impressoras e passaremos a ter 2 Blu-ray. Então, nesse ponto, nesse momento, se nós observarmos, nós conseguimos executar, por exemplo, o processo C, né? O processo C, nós precisamos de 3 unidades de fita e nós precisamos agora de um plotter. Então, nós conseguiríamos executar o processo C. Da mesma forma, ao final do processo C, nós passaremos a ter 6 unidades de fita, 2 unidades de plotter, passamos a ter 3 impressoras e continuaríamos com 2 unidades de Blu-ray. Nesse momento, naturalmente, conseguimos executar o processo E, que não tem recurso nenhum. Ao final, nós manteríamos a nossa lista. E aí, finalmente, conseguimos executar o processo B, né? Uma vez que ele poderia precisar agora de mais um plotter e um Blu-ray, já que nós teríamos emprestado para ele uma única impressora. Então, observe que, nesse momento, essa requisição de B de uma impressora mantém o sistema no estado seguro. Se o sistema está sendo mantido no estado seguro, eu posso emprestar, fazer a alocação desse recurso para o processo que solicitou, uma vez que eu não corro o risco de ter nenhum deadlock entre os processos e as demandas dos processos que sobraram. Então, dessa forma, nós passamos para a última técnica, que é a prevenção de deadlocks. Nós percebemos que detectar deadlocks, nós deixamos ele ocorrer e usamos técnicas para detectar os ciclos ou o uso, né, de recursos que nós não temos disponível. Evitar deadlocks, nós observamos antes de um deadlock ocorrer, se o estado que nós estamos atingindo é um estado seguro ou não, permitindo que o sistema avance apenas se o estado for seguro. E, por último, então, nós podemos fazer a prevenção de deadlocks. A prevenção de deadlocks ela é feita mediante a eliminação de uma das 4 condições que causam deadlocks. Então, observe, se eu tiro a exclusão mútua, ou seja, a característica de que um recurso só pode ser utilizado, alocado para um processo ou estar disponível, se eu retiro essa característica, como, por exemplo, a implementação de spool de impressão, né, eu retiro uma das características fundamentais para a existência da deadlock, então todo processo que usa aquele recurso que agora possui um spool, como impressora, não tem mais risco de sofrer deadlock. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu não preciso mais me preocupar com recurso, com o processo alocando recurso do tipo impressora, porque impressoras não levarão mais a deadlock. É claro que nem tudo eu consigo ter uso de spool, né? E aí, lembrando naturalmente que dependendo do tamanho do meu pool de impressão, no meu spool de impressão, eu posso ter problema com disco, falta de disco, por exemplo, falta de memória, mas é uma consequência da implementação, né? A eliminação da característica de posse-espera, ou seja, um processo requisita um recurso, obtém aquele recurso, e aí posteriormente ele vai solicitar um próximo recurso. Esse recurso não estando disponível, ele pode continuar com o recurso inicial que ele tinha e ficar aguardando o próximo recurso se tornar disponível. Uma forma de retirar essa característica, mas é muito complexa de se implementar, não tem implementação dela em sistemas reais, principalmente de sistemas de uso geral, é fazer com que cada processo requisite todos os recursos assim que ele inicia. Então, isso, para que eu consiga ter essa característica, eliminar essa característica, nós precisaríamos envolver ou a implementação de compiladores, fazendo com que esse recurso todo seja alocado, ou depender da ação de um programador. De qualquer forma, mesmo que nós consigamos fazer isso em cima de um compilador, por exemplo, nós correríamos o risco de fazer com que um processo que vai usar uma impressora, um gravador de Blu-ray, por exemplo, no final da sua execução, mantenha essa gravadora ocupada desde o início da sua execução.
digamos que esse processo leve, por exemplo, 5 horas de processamento antes de fazer a gravação, nós teríamos um Blu-ray preso, alocado a um processo durante 5 horas, né? Prejudicando outros processos e a concorrência do sistema, e no contrário a uma das metas do tempo processual, que é gerenciar o hardware de forma eficiente. Então, a exclusão da posse-espera é algo muito complexo de se fazer, muito difícil de se conseguir, e normalmente, quando se consegue, não é eficiente. A terceira característica é não permitir quebrar a não preempção, né? Ou seja, poder retirar um recurso e entregar o processo, isso é muito complicado. E além de ser complexo, né, a solução, no geral, trataria da reimplementação de um recurso, né? Porque, naturalmente, o recurso, quando foi implementado originalmente, era um recurso não preemptivo. Então, torná-lo preemptivo exige um reprojeto, talvez até uma mudança daquele recurso, e muitas vezes isso é impossível, né? Na maioria das vezes, isso é impossível. E aí, finalmente, eliminar a espera circular também é uma questão teórica, não é plausível. Uma das formas é você ordenar os recursos, fazendo com que o programador só possa selecionar o recurso de forma crescente. Então, uma vez que eu obtive um lock, um mutex, né, por recurso 1, eu posso pedir o 2. Obtive o 2, eu posso pedir o 3. Um processo que vem na sequência vai pedir nessa mesma ordem, 1, 2 e 3. Naturalmente, eu não consigo obrigar o programador a fazer esse pedido em ordem, né? Até porque eu também não sei, por exemplo, se um software vai usar o recurso 2 e o 3, ou se ele realmente ele usaria o 1. Então, quando ele faz a alocação do recurso 2, eu autorizo, e aí só pode fazer a aquisição do recurso 3 na sequência. Então, essa competição da numeração dos recursos é bastante complexa e inviável de ser implementada. Uma das formas que nós vemos acontecer na prática, né, dentro de kernel implantado em sistemas operacionais reais, é o que acontece no mundo Linux, por exemplo, com o lock class, né? Essa implementação, o que ela faz? Ela analisa uma classe de locks, então eu tenho dentro do kernel sistema operacional um conjunto de locks de mutex, né, que são utilizados. Ele analisa essas classes, quer dizer, esses conjuntos de mutex interrelacionados, e verifica se a chamada dentro das funções foram feitas de tal forma que não permite a ocorrência de um deadlock, né? É claro que depende da execução, nós mesmos depende da execução das funções, do momento, das preempções em si, mas ele analisa estaticamente o código para verificar se a sequência em que os mutex são selecionados não pode gerar um deadlock. Essa é uma das formas de se tentar prevenir, né, deadlocks, não evitando de forma dinâmica, como o algoritmo do banqueiro, mas tentando fazer com que o próprio código não permita situações em que o deadlock ocorra. Naturalmente, quando nós falamos em nível de usuário, espaço de usuário, essa decisão é deixada a cargo do usuário em geral, ou seja, o usuário percebe que o processo não está rodando, ele está aguardando. Na plataforma Windows, nós começamos a ver o processo como não executando ou não respondendo, né? E aí cabe ao usuário eliminar aquele processo que não vai fazer falta para ele ou vai dar o menor prejuízo para ele. Uma vez que um processo é finalizado, se ele está preso no ciclo de deadlock, os demais processos continuarão sua execução. E agora, apenas para finalizar, dois conceitos que são inerentemente ligados a deadlocks, que é a parte de live locks, ou seja, são deadlocks mais leves, digamos assim, que o processo realmente não fica suspenso, aguardando a ação do outro, mas ele fica tentando progredir continuamente, quer dizer, ele está fazendo uma computação útil, né, mas essa computação não faz com que ele avance. Ele continua aguardando por recursos, né? A diferença é que ele não está suspenso no sistema operacional, um processo aguardando o outro. Isso acontece regularmente quando nós começamos a usar instruções do tipo try lock, ou seja, ele testa um lock, se ele não consegue obter aquele lock, ele simplesmente retorna para o código, ele não é suspenso, né? Observe que antes nós estávamos usando mutex, um semáforo. Quando fazia o down no semáforo, o processo era suspenso. Aqui no nosso caso, nós temos dois processos, aqui é processo A e aqui no livro também preciso fazer uma correção, aqui é processo B. Nesse momento aqui nós temos o A adquirindo uma trava de um recurso 1 e tentando adquirir uma trava do recurso 2. Observe que ele tenta
obter a trava do recurso 2, e se essa trava não está disponível, quer dizer, se ela está travada, né, está sendo ocupada pelo processo, ele fica tentando constantemente uma espera circular, né? Da mesma forma, o processo B, ele, erroneamente aqui, obteve o recurso 2, né? Observe que o processo A, imaginando uma execução, adquiriu o recurso 1, foi suspenso. Na sequência, nós tivemos o processo B, ele adquiriu a trava do recurso 2, tentou a trava do recurso 1, que já estava travado, porque o processo A já tinha obtido o recurso 1. E ele vai ficar tentando aqui constantemente acessar essa trava do recurso 1. O processo A volta à sua execução, depois da finalização do quanto aqui consumido num loop desnecessário, digamos assim, né? Um loop não sem eficiência, sem gerar uma computação útil. E o processo A, então, volta à sua execução tentando obter a trava 2. Mas a trava do recurso 2 já foi obtida pelo processo B. Então, ele também entra aqui num loop contínuo, né, tentando obter essa trava, e ambos param aqui, então, nesse loop, obtendo trava. Então, de fato, quando nós olhamos, os processos não estão congelados, eles não estão suspensos pelo sistema operacional, aguardando uma ação do outro. Mas eles estão presos, mesmo executando computação útil, aguardando uma trava que não vai ser liberada, porque nós temos aqui um caso em que o código foi implementado de forma errada e as travas aqui estão competindo. Então, por mais que eu esteja usando o try lock aqui e o processo não é suspenso, ele simplesmente não progride. Ele continua gastando o seu quanto, fazendo computação, parece que ele está executando algo, mas esse algo que ele está executando é uma espera circular, né? Uma espera ociosa. E essa espera ociosa não gera uma computação útil. A esse tipo de situação, a esse tipo de deadlock específico, né, em que eu tenho uma característica menor, porque quando nós observamos o sistema operacional e nós vemos dois processos suspensos, um aguardando o sinal do outro, é bem característico a situação do deadlock, né? Eles estão suspensos, estão parados. No live lock, nós não temos essa visualização, porque nós não sabemos o que o processo está fazendo, o que ele está computando nesse laço, né? Cada código faz uma ação específica. A esse tipo de deadlock mais sutil, nós chamamos de live lock. Da mesma forma, nós temos o conceito de starvation. Starvation, para alguns autores, é uma derivação de deadlock, para outros autores é algo diferente, né? Um conceito diferente, e nós vimos ele lá em sistemas em processo, né? Quando nós tínhamos uma fila de prioridades aqui de processos, os processos são executados, então, da sua prioridade mais alta para a prioridade mais baixa, tanto é que o processo ocioso, o thread ocioso, só é executado quando nenhum outro processo mais está em execução. E aí, o que é a inanição ou starvation, né? É quando eu tenho um processo de baixa prioridade, e aí só lembrando, né? Digamos que eu não tenha mais processo aqui no espaço do sistema para rodar, e eu esteja rodando só as threads de usuário agora. Eu fico, né, nesse tipo de escalamento, nós rodamos em round robin os processos de maior prioridade. Então, se os processos dessa fila nunca finalizarem, nós ficaremos fazendo aqui o round robin entre esses processos constantemente, e os processos que estão abaixo jamais serão executados. Então, esses processos que estão abaixo, que não serão executados por falta de oportunidade de ocupar o processador, nós dizemos que esses processos estão em starvation, ou seja, estão em inanição. Eles não estão bloqueados, eles não têm bloqueio para outro processo, eles não estão esperando recurso, não há nada que impeça a sua execução, a não ser a característica de que o sistema não dá oportunidade para ele executar. Seja por uma falta de prioridade, seja por uma falta, uma implementação ruim do escalador, não sendo um escalador justo, por exemplo, e esse processo, então, se mantém aguardando constantemente, não podendo executar nenhuma computação útil. Isso é o conceito de starvation. Então, era isso, obrigado, até o próximo vídeo.